Outro destaque: o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, lamentou as mortes de 2 índios Guajajara em um atentado a tiros no Maranhão. Em uma publicação no Twitter, ele afirmou que a Polícia Federal já enviou uma equipe ao local para investigar o crime e a motivação do ataque. Hoje, Moro autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública na terra indígena Canabrava, Guajajara, por 90 dias. No sábado, os caciques Firmino Silvino Guajajara e Raimundo Bernice Guajajara morreram e outros 2 índios ficaram feridos durante um atentado na BR-226. O local é foco de tensão entre indígenas e madeireiros e fica no município de Genipapo dos Vieiras, a 500 quilômetros da capital São Luís. Os feridos foram socorridos e estão sob proteção policial. Diga, Josias. O confronto entre índios e poceiros, isso é um dado da realidade no Brasil. Isso acontece. No caso do Maranhão, o Ministério Público Federal vem pedindo providências ao governo federal em relação à proteção desses índios há vários anos. Salvo engano meu, há uma década que essa demanda é reproduzida pelo Ministério Público Federal. Portanto, eu digo isso para realçar que esse problema não começou em 1º de janeiro de 2019. Mas acho que o governo do presidente Bolsonaro comete um erro ao tratar índio como um subcidadão. Bolsonaro tem sinalizado que não trata índio como um ser a ser protegido e tal. Acho que você pode até propor revisão de legislação, você pode propor a revisão do texto constitucional, mas hoje o índio é visto, se confunde muito com o meio ambiente, e se você trata isso de forma inadequada, você acaba prejudicando o interesse nacional. O Bolsonaro tem um discurso que, nesse caso da questão indígena, assim como em relação ao meio ambiente, está carregado de velhas obsessões do ex-deputado Jair Bolsonaro. Hoje, o presidente se queixa do excesso de reservas indígenas. Em abril de 98, me lembro bem de um discurso em que o Bolsonaro, ainda como um deputado do baixíssimo clero, ele disse lá na Câmara que a cavalaria brasileira foi muito incompetente, que competente mesmo, segundo ele, foi a cavalaria norte-americana que dizimou seus índios no passado e hoje em dia não tem esse problema nos Estados Unidos. Isso é literal, foi o que disse Jair Bolsonaro da tribuna da Câmara. Ele, como presidente da República, teria que tomar certos cuidados. Então, ele esvaziou o aparato de fiscalização nessa área indígena, esvaziou o aparato de assistência às populações indígenas. Acho que ele comete um erro, porque você pode até reprogramar um determinado setor, você pode até propor mudança de legislação. Eu entendo que ele quer levar modernidade às aldeias, tem sido esse o discurso dele. Ele quer explorar minérios em aldeias indígenas, quer permitir a atividade agropecuária em aldeias. Tudo isso é lícito. Agora, precisa fazer dentro da lei, dentro dos marcos legais, propondo ao Congresso. O Congresso autorizou? Muito bem, vamos fazer. Agora, desmontar tudo e passar a impressão de que, a partir de 1º de janeiro, a realidade é outra, isso dá a impressão de que o governo está estimulando coisas como essa que estão acontecendo no Maranhão. As pessoas se sentem estimuladas a atirar em índio e a invadir terras indígenas. Acho que o governo faz mal ao se associar a esse tipo de atividade. E a associação se dá a partir da inação. Então, acho que o governo erra nesse ponto. Você, Constantino? Olha, em primeiro lugar, o ministro Sérgio Moro tomou a decisão correta, mandar gente lá averiguar, proteger as aldeias, e esse conflito é antigo, né? E tem razão em todos os lados, né? Não podemos idealizar todos os índios, imaginar que são pessoas puras, que não há corrupção na FUNAI, que não há problema de exploração e explorados nas aldeias, nas reservas indígenas e coisas do tipo, né? Quanto à questão de tratar ou não como subcidadão e tudo, a impressão que eu fico, muitas vezes, é que a esquerda progressista é que enxerga índio como subcidadão. Muitos indígenas e o próprio, uma ala do bolsonarismo, né, entende que índio não quer apenas apito, ou seja, índio não quer ser mascote da elite culpada que leu Rousseau e acreditou no bom selvagem. O que o índio quer é progresso, acesso à medicina, acesso a emprego, aos bens de consumo que nós temos.
né? São cidadãos do mesmo país, do Brasil. Então, eu percebo, muitas vezes, por causa dessa questão da narrativa, que algumas mortes valem mais do que outras, algumas vidas valem mais do que outras e, de preferência, a morte acaba sendo explorada depois, né? Por exemplo, quando morre mulher e consegue se configurar como feminicídio, aí vem toda a narrativa e tudo mais. Quando morre algum gay, alguém da comunidade LGBT, às vezes atropelamento, né? Tem várias estatísticas, a Gazeta do Povo fez uma pesquisa muito boa sobre isso, né? Inúmeras mortes que inflam as estatísticas de homofobia no país não tem nada a ver com homofobia, ou seja, a causa da morte não é porque a pessoa é homossexual. Então, assim, a realidade que nós temos que aceitar no Brasil, e isso é o meu ponto-chave aqui, é que morre muita gente. Morre índio, morre muita mulher, morre muito gay, morre muito homem, morre muito jovem. Sabe por quê? Porque morrem mais de 60 mil pessoas. E isso é que tinha que estar sendo comemorado. 22% de queda na taxa de homicídios até aqui. Isso é uma conquista que importa a todos. Sejam índios, sejam gays, sejam mulheres, sejam homens, sejam cristãos, ateus. É menos gente morrendo, menos ser humano morrendo. Então é óbvio que casos particulares vão ser explorados dentro de uma narrativa. Tem até uma brincadeira do politicamente correto que o sujeito vai lá com uma ficha, uma matriz, para ver vítima e algoz, e ver se dá para encaixar na narrativa, né? Se a vítima foi um homem branco e o algoz foi um homossexual, aí rasga, né? Porque a narrativa não ajuda na ideologia. Então, eu acho muito importante levar isso em conta. É lamentável que qualquer pessoa inocente morra, seja índio ou não. Esses conflitos específicos das aldeias indígenas, com poceiros e tudo mais, é algo histórico. Tem que ter alguma resposta para isso. A resposta que o governo vem oferecendo, eu não acho absurda, em que pese retóricas e declarações estapafúrdias do presidente no passado. A resposta é levar império da lei, cidadania, progresso para essa região, e não mantê-los como uma espécie de zoológico humano para acalentar os corações da elite do Leblon e da Vila Madalena. Denise. Agora, depende muito desse progresso, né, Rodrigo? Porque tem o progresso que ele vai destruindo o meio ambiente e a condição de vida daquele índio que não quer viver com os bens que a gente tem nas cidades, de um modo geral, e aquele que cuida de preservar o meio ambiente que ele está acostumado. Essa é uma discussão que vem também de muito tempo. Agora, a gente percebe que há uma flexibilização meio geral, que não necessariamente na legislação, mas em termos de declarações quanto à manutenção, preservação de floresta, preservação de determinadas legislações que protegem o meio ambiente na região amazônica, e isso tem causado problemas. O governo foi atropelado por aquela onda de queimadas. Tudo bem a argumentação que outros países passaram pelo mesmo problema, mas sabemos que houve recordes de queimadas durante uma certa fase. A Força Nacional teve de interferir para conseguir ter controle. Descobriu-se que houve sim o Dia do Fogo, que tinha muita gente interessada nas queimadas para poder ocupar as terras depois. Nós sabemos que o próprio presidente defende áreas de garimpo dentro das áreas de preservação das reservas indígenas. Isso também flexibiliza. É como se desse o aval para uma ocupação que muitas vezes pode ser predatória, que é uma coisa muito perigosa em termos de meio ambiente. Não se trata de colocar o índio lá como mascote, mas é alguém que tem uma condição de vida que, em muitos casos, ele quer ver preservada, ele não quer vir para a cidade grande. Esse é um conflito, inclusive, que tem levado a vários outros problemas nas tribos indígenas, que os mais jovens, muitas vezes, passam a conviver com as cidades e depois ficam deslocados, eles não sabem exatamente para que lado que eles vão, porque não tem emprego. Agora, há necessidade, sim, de uma política muito específica para a região, que consiga tirar a população da miséria, utilizando os recursos naturais, que seja de uma forma produtiva, inclusive em termos de país. Então, vamos utilizar a vocação da região em termos de produção agrícola, em termos de exploração, mas respeitando determinadas condições. E quando você pega uma tribo que já vinha denunciando conflitos na região, que já teve outros casos de assassinato, eu acho que não pode ser caracterizado assim como um simples assassinato, mais um nas estatísticas. Eu acho que o ministro Sérgio Moro agiu da forma mais correta, tem de investigar, tem de ir a fundo até para inibir outros casos desse tipo que tem um outro caráter que não um assassinato que possa ser colocado apenas na estatística. Fala, Josias. Eu acho que
você pode perfeitamente celebrar a queda no índice de mortes violentas no Brasil, como não celebrar algo assim, sem desconhecer os problemas que existem no país. Agora nós vamos desconhecer que no Brasil há homofobia, vamos desconhecer que no Brasil há conflitos entre índios e poceiros e desmatadores. Ainda outro dia nós estávamos comentando aqui a morte de 9 jovens em Paraisópolis em decorrência de uma ação violenta e inapropriada da PM. Nós vamos agora desconhecer que a PM erra, comete erros, e que nesse caso específico foi um erro grotesco. O próprio governador teve que depois se reposicionar em cena, porque a coisa está se revelando uma ação absolutamente feita fora dos protocolos da própria Polícia Militar. Quer dizer, não dá para desconhecer os problemas. E não me parece que o governo esteja dando resposta adequada ao drama dos índios. O governo não está levando o império da lei às aldeias, ao contrário, o governo está pretendendo legalizar garimpos ilegais, pretendendo reconhecer a posse de pessoas que se apossaram de terras públicas de forma ilegítima. Isso não é levar o império da lei, é você legalizar quem está em situação ilegal. Então, acho que a gente tem que reconhecer os problemas. Problemas existem, não dá para ficar contemporizando. Não tem, então quer dizer que não temos mais homofobia no Brasil, não temos mais problema de conflito em área indígena, vamos desconhecer isso tudo? Morreu, vamos lamentar a morte? Não, vamos reconhecer, tem um problema e o fato de o ministro ter agido corretamente, não tinha outra ação a adotar, senão a de investigar e de mandar lá a Força Nacional. Quer dizer, nós estamos enxugando um gelo que poderia não existir. Se não tivesse o problema, não teria que mandar agora a Força Nacional para lá. Fala, Constantino. Não, é óbvio que cada vida importa, como eu disse, né? Eu só quis chamar atenção para a narrativa ideológica da turma progressista, né? Que acaba adaptando a coisa que acontece de acordo com a sua ideologia. Em relação aos problemas nas aldeias e para os povos indígenas, veja, quase 14% do território nacional está na mão de reservas indígenas. Nós temos vários problemas ali de alcoolismo, em alguns casos extremos até infanticídio. Nós vamos fazer vista grossa a barbárie em nome do multiculturalismo ou de uma ideia idealizada do povo indígena, ou nós vamos tratá-los como cidadão, como gente, como ser humano? Eu acho que essa é a questão mais relevante que se coloca. Agora, em casos específicos desses, como eu comecei minha fala, o ministro acertou e tem que averiguar até o final e punir os culpados. Ponto. Josias. Nessa matéria, viu, Constantino, eu acho que eu sou mais liberal do que você, porque o que me preocupa aqui é a imagem que o está permitindo que se forme do Brasil lá fora. E índio e floresta se confundem. Hoje, o governo passa uma ideia que se distancia dos valores civilizatórios. Isso me preocupa, porque isso causa prejuízos à economia brasileira. Então, nessa matéria, eu acho que eu sou mais liberal do que você.